Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta 4ª temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje trouxe novamente a Rafaela para conversarmos um bocadinho sobre estas questões de saúde. Rafaela é nutricionista, trabalha comigo na minha equipa e tem aqui uma especialização na área da tiroide e como nós sabemos que é um tema que aparece muito em consulta, queríamos trazer-vos para desmistificarmos um bocadinho, falarmos sobre os nutrientes, sobre a relação com o peso e assim um bocadinho de todas aquelas perguntas que vocês recorrentemente nos vão fazendo. Obrigada, Rafaela, por estares aqui novamente. Obrigada eu pelo convite, é um prazer estar aqui num espaço novo. É verdade, temos um set novo. E muito acolhedora. Hoje vamos falar sobre tiroide, não é? Sim, é verdade. Eu se calhar vamos começar mesmo por esta questão do peso, porque muitas das pessoas que nos procuram, que vêm às consultas e que têm algum problema com os níveis das hormonas tiroideias, têm alguns problemas com a gestão do peso, não é? E a maior parte das pessoas queixa-se que é difícil conseguirem perder peso. Existe realmente uma relação? Sim, existe, porque entre as várias funções da tiroide, a regulação do peso é uma delas. E pessoas com hipotiroidismo têm mais tendência para ter excesso de peso e pessoas com hipertiroidismo têm mais tendência a grandes perdas de peso. E depois aqui a gestão começa a ser difícil se, mesmo estando a tomar medicação, se a pessoa não tiver alguns cuidados, a perda de peso ou o ganho de peso é realmente difícil. E essa é uma das situações que mais me chegam, é mesmo, olha, já estou a tomar medicação, estou com alguns cuidados, mas de facto aqui o peso ainda está a balancear muito, sempre foi assim, e depois vem também com muitos outros sintomas, com muita fadiga, com muito frio, aqui muito ligado ao hipotiroidismo, que é uma das que mais me aparece, é mais o hipotiroidismo, a tiroidite de Hashimoto, e temos que intervir de forma a que a pessoa melhore a sua qualidade de vida, não é? Porque afeta em vários mecanismos, vários metabolismos. A função da tiroide, inclusive, afeta o metabolismo dos lípidos e dos hidratos de carbono. Portanto, sim, esta é uma das principais situações que me chegam. Depois, outra situação é aquelas que nos chegam mesmo por alteração de peso, mas que não sabem como é que está a tiroide, e eu vou fazendo outras perguntas, vendo outros sintomas e encaminho para o endocrinologista para fazer os exames e ao fim e ao cabo era a desregulação da tiroide. Ou uma outra situação que é a subfertilidade sem causa aparente, que eu numa das pesquisas que faço vamos lá ver como é que está aqui a tiroide. E acaba por... Tu tens muitos casos também de síndrome de ovários poliquísticos, de endometriose, etc. E a tiroidite de Hashimoto está muito relacionada aqui também com a síndrome dos ovários poliquísticos. Portanto, também é uma das relações que eu acabo por pesquisar mesmo. Sim, porque no fundo isto são tudo hormonas, não é? Que estão a mexer com o nosso corpo. Portanto, é normal que as coisas estejam relacionadas da mesma forma que o intestino depois também impacta muito tudo o resto. E em termos destas alterações, por exemplo, eu noto que muitas vezes as pessoas não sabem qual é que é o diagnóstico. Ou seja, já me aconteceu a pessoa dizer-me, olha, eu tomo o tirox, mas eu não sei bem se tenho o hipotiroidismo ou o hipertiroidismo. Depois como é que vamos ver pela medicação e também pelos sintomas. Porque aqui é como eu tinha dito, o hipo está muito associado ao excesso de peso e sonolência, cansaço, sonolência, cansaço. Se bem que o hipertiroidismo também tens o cansaço. Portanto, é aqui jogar um bocadinho com os sintomas e ver realmente o que é que a pessoa tem e se é clínico, se é subclínico, porque depois também temos estas variantes, não é? A pessoa pode não estar a fazer medicação, mas tem aqui já uma alteração da tiroide. Sim, isto são coisas que, com uma análise ao sangue prescrita pelo médico, conseguimos perfeitamente perceber como é que estão estes níveis, não é? Sim, e claro que muitos dos médicos ainda só pedem o TSH, eu vou mais a fundo, tenho que ver
T4 livre, T3 livre, porque não importa só a produção da T4, temos que ver se a conversão da T4 livre em T3 livre está a ser efetuada de forma eficiente, porque é a T3 livre que vai ter mais função, é a mais ativa no nosso organismo. Portanto, porque é só pesquisar só TSH e T4. Às vezes não nos diz tudo. E, por exemplo, uma autoimune, inclusive, podes ter valores normais de TSH ou de T4 livre, mas as autoimunes estarem ali a subir e a pessoa vai andando ali com a qualidade de vida um bocado diminuída e não está a fazer os cuidados devidos. Sim, exato. Sendo que as autoimunes também são difíceis de diagnosticar, não é? Às vezes é preciso muita pesquisa para se perceber se há aqui realmente uma tiroidite Hashimoto, por exemplo, para se conseguir entender. E em relação aos nódulos da tiroide, isso também é uma pergunta que nos fazem muito e quando abrimos aqui a caixinha de perguntas, houve várias pessoas a questionarem sobre isso. Estes nódulos da tiroide significam alguma coisa? Que nós já temos aqui algum diagnóstico? Como é que é? Não, porque eles podem ou não alterar aqui os valores da tiroide. Há aqui alguns cuidados que temos de ter, porque até para preveni-los ou então para tentar que eles não evoluam para cancro da tiroide. Se bem que só apenas 7 a 15% das pessoas que têm nódulo na tiroide é que podem chegar a vir a evoluir para carcinoma. E aqui há alguns cuidados alimentares que podemos ter. Os nódulos da tiroide é uma coisa muito passageira. As pessoas às vezes têm, eu tenho, mas está tudo bem, porque é realmente só o inchaço, muitas vezes é indolor, mas se as coisas forem progredindo, pode dar rouquidão, pode dar alguma dor, então é preciso atuar, não é? Atuar naquilo e não só quando já está ali pior, em que a intervenção já é mais difícil. E a alimentação pode ter de facto aqui alguma influência. Por exemplo, se formos falar aqui, vou destacar 4 grupos dos nitritos muito presentes aqui na charcutaria, nas carnes processadas. Eles podem vir, se o consumo for frequente, excessivo, podem vir a fazer com que estes nódulos evoluam para cancro da tiroide. Então temos que ver a frequência de vezes que as pessoas consomem, se podemos retirar ou não, ou se pontualmente até pode estar incluído. Sim, porque uma coisa é a pessoa consumir fiambre todos os dias, outra coisa era de vez em quando comer um cozido à portuguesa, não é? Exatamente. Às vezes pode ser só isto. E já sabes como é que eu sou muito aqui cautelosa com os enchidos, então acabo mesmo por dar outras opções, mas claro, se a pessoa gosta de comer, não vamos retirar logo tudo por completo. Sim, uma adaptação, não é? Devagarinho, pode ir reduzindo o consumo. E às vezes as pessoas até estão abertas, outras não. E vamos fazendo aqui pequenas trocas, pequenos ajustes e a pessoa vai diminuindo e acabando por melhorar esta condição. Depois temos aqui as algas, que são muito ricas em iodo, e não é só o déficit de iodo que pode dar algum problema na tiroide. Pode também ser o excesso, e uma pessoa que consome muitas algas, estamos a falar de uma coisa frequente, pode vir a aumentar a ingestão de iodo, que pode ser tóxico para ela. Então há aqui que ter alguma cautela. As isoflavonas da soja, a mesma coisa. Temos que ter alguma nuance, ver se há aqui alguma suplementação ou não, porque de facto é outro fator que pode vir a fazer com que se evolua nos nódulos da tiroide. Sendo que neste caso, em termos práticos, das isoflavonas de soja, era preciso a pessoa ter um consumo de soja muito regular, não é? Muito regular, se tiver uma alimentação muito elevado, vegetariana, eventualmente com o tofu. Exatamente, uma alimentação vegetariana e depois ainda fazer alguma suplementação, porque de facto as isoflavonas da soja têm alguns benefícios, mas temos que ver aqui peso contra e medida e se já há alguma tendência, porque depois temos que ver os fatores de risco da pessoa para evoluir para uma doença da tiroide, não é? Se ter histórico familiar, déficits nutricionais, e isto tudo é preciso ter em conta. Depois temos os goitrogénios, que são compostos que estão muito presentes
nas crucíferas, nos brócolos, na couve-flor, na couve-bruxelas, também estão nos grãos de soja. E as pessoas, algumas já vão vendo assim pela internet, eu li que isto faz muito mal à minha tireoide. E eu, calma, mas você consome isto todos os dias? De que forma é que consome? Porquê? Porque o que nós vemos é que só o simples facto de cozinhar um certo tipo de alimento diminui essa carga bociogénica, então também não é isso que vai aumentar aqui o nódulo. Claro, não quer dizer que a pessoa não possa comer brócolis ou couve-flor de vez em quando, não é? Sim. E se calhar se estiverem cozinhados. Há aqui algumas práticas, nós hoje em dia, que vemos que muitas pessoas já os consomem crus. Mas neste tipo de pessoas, é melhor mesmo ser confeccionado. E, por exemplo, uma tiroidite de Hashimoto, consumir estes alimentos crus, não. Por exemplo, o nabo cru não recomendo mesmo, porque pode ser desencadeador. Tá. Sim, isso é muito importante. Que as pessoas também têm que perceber que estes alimentos, e nós falamos muito nisso na consulta, há alimentos que, por muito saudáveis que sejam, podem ter determinados compostos que no nosso caso não são saudáveis, não é? Exato. Da mesma maneira que acontece isso com as fibras e com o intestino, isso também acontece, como estavas a referir, com brócolis ou com couve-flor, que são alimentos saudáveis, mas que neste caso podem não ser os alimentos mais interessantes para quem tenha, por exemplo, os nódulos da tireoide. E que é importante também que as pessoas às vezes percebam que nós não, de repente, isso acontece-me imenso, que é, olha, agora não vai poder comer espargos e cogumelos durante um mês. Mas então o que é que eu como? Fazem-me sempre essa pergunta. E eu penso, ok, mas então courgette, chuchu, abóbora. É muito importante a pessoa também não se fixar só no que é que não pode, não é? Nós damos sempre opções, não é? Exatamente. Nestas questões, eu acho que é importante a pessoa identificar, olha, estes são alimentos a reduzir. E depois vai procurar tudo o que sejam alternativas, não é? Como dizias da charcutaria, se calhar se a pessoa tem estes fatores de risco, a charcutaria já são normalmente produtos que a pessoa deve evitar no dia-a-dia. Portanto, isto ainda é mais uma razão para arranjar alternativas, não é? Para variar mais. Porque aqui a charcutaria o que vai fazer é que ela inibe a captação do iodo. Se nós não temos iodo, não vai haver produção de T3 e T4. Então vai haver um aumento de TSH. E por isso é que aqui o consumo tem que ser moderado. Sim, exatamente. Além de que eu gosto sempre de puxar a brasa ao intestino, convém sempre que haja um bom trânsito intestinal, que é para não haver mal absorção de nutrientes. Exatamente. Não é? Porque neste caso é super importante. Porque uma desbiose, por exemplo, ou uma microbiota toda desregulada, vai comprometer a absorção de ferro, de selênio, de ferro. Então é preciso ter cuidado, especialmente se tiver uma doença autoimune, não é? Exatamente. Tendo aqui numa doença autoimune, cuidar da microbiota é essencial. Olha, e também nos perguntaram sobre a doença de Graves. Normalmente é mais raro, mas já me aconteceu em consulta muito também. Muito raro, que tenho uma pessoa, por exemplo. Também já tive algumas pessoas em consulta com Graves. O que é que nestes casos seria interessante recomendar? Também alterações alimentares que podem ter aqui um impacto? É uma autoimune, não é? Então o estilo de vida vai ter muito impacto. A gestão de stress, a microbiota e depois aqui o selênio. Eu ligo muito aqui a doença de Graves à adaptação de selênio. Promover uma alimentação rica em selênio e a suplementação. Porque por vezes não chega. E o que vemos nos estudos é que a suplementação em selênio vai melhorar muito a qualidade de vida destas pessoas e até diminuir aqui a orbitopatia que podem vir a desenvolver. Portanto, sim, a alimentação é fulcral neste tipo de patologias. Olha, e estavas a tocar no tema da suplementação. Eu acho que é muito importante também passarmos aqui uma mensagem-chave relativamente à suplementação, que é, se nós estivermos saudáveis, provavelmente precisamos de determinados suplementos em algumas fases da vida. Exatamente. Pode ser uns probióticos, pode ser um multivitamínico, o que for. Se nós tivermos uma doença, a suplementação pode ser uma coisa para a vida, não é? Pode ser uma coisa que vai melhorar a nossa qualidade de vida sempre, não é? Porque nos vai ajudar a combater a doença. E acho que a doença de Graves, por exemplo, é uma delas. Exato. Acho que é muito importante também percebermos isto, que é, da mesma maneira que se calhar as pessoas quando começam a tomar o Eutirox nunca mais param, se calhar a suplementação também, e quem diz o Eutirox diz outros que tantos, mas o Eutirox é o que me aparece mais em consulta.
se calhar também vão ter que tomar a suplementação de uma forma sim. regular. E até aqui há alguns estudos, por exemplo, que nos dizem que a suplementação com selênio em pessoas que tomam levotiroxina, numa tiroidite de Hashimoto, há redução da dose. Portanto, o que é que é melhor? Vamos fazer, se calhar, a suplementação e tentar diminuir a tirox para depois também não aumentarmos a dose. O que acontece muitas vezes é as pessoas ir aumentando. Sim. Cada vez vão aumentando mais. E em relação ao peso, voltando aqui só um bocadinho atrás, o que acontece, na verdade, é a pessoa tem mais dificuldade porque o metabolismo está mais lento. Por exemplo, no hipotireoidismo, que são os casos que nos aparecem mais. Mas isso não é uma condição, não é? Não. Se a pessoa tiver cuidados, porque há muito aquela questão da pessoa até comer saudável e pensar, eu até me alimento de uma forma bastante equilibrada, mas eu não estou a conseguir perder peso. E atribuem muito isso à tiroide. E às vezes não é só a tiroide que está ali a contribuir para isso, não é? Temos que ver a função intestinal, temos que ver que, apesar de ter uma alimentação saudável, se é rica em nutrientes que lhe dão energia, em antioxidantes, aqui falo muito das cores vermelhas, das roxas, que são essenciais. E depois temos que ver também se há alguns déficits nutricionais. Por exemplo, o ferro é essencial para a regulação da tiroide. E pessoas com anemia têm mais tendência a ter desregulação da tiroide. Portanto, ok, vamos aqui melhorar o ferro, porque vai não só melhorar a sua qualidade de vida, como também pode vir a diminuir aqui a medicação que está a fazer. E lá está, e teres uma alimentação que, apesar de ser saudável, se calhar não contribui para a perda de peso, não é? Porque isso é o que nós vemos mais, com mais regularidade. A pessoa não consegue perder peso porque também não está a criar um déficit, apesar de se estar a alimentar bem. E, portanto, às vezes o que eu digo é, quando as pessoas têm hipotireoidismo e às vezes até está controlado, continuam a não conseguir perder o peso e às vezes atribuem isso só à tiroide. E o que acho que é importante também falarmos é isso, é que nem sempre só a tiroide, coitada, é que é a culpa, não é? Às vezes temos que criar o déficit nutricional. Exatamente. Não é? Às vezes nós também temos que fazer uma alimentação que seja um bocadinho mais desenhada àquilo que são os nossos gastos calóricos, não é? E o metabolismo de cada pessoa. Exatamente. Porque até a pessoa até se pode exercitar, mas o metabolismo é realmente um bocadinho mais lento. Mas isto não seja justificação para tudo. Nós podemos e conseguimos. As minhas pacientes conseguem, e eu falo mais no sexo feminino porque... mas sim, 90% dos nossos ouvintes são mulheres. Não, porque até mesmo as doenças na tiroide é muito mais prevalente em mulheres. E elas conseguem modelar o peso. Basta querer, basta ter vontade. Porque, claro, se vamos só ali tentar só fazer uma nuance ou outra, às vezes não é o suficiente. Sim, mas isso é um bocado para toda a gente, não é? Todas as mulheres que querem perder peso têm que analisar desta forma. O que eu acho é que a tiroide às vezes é um bocado aquela coisa do lançar a bandeira branca, como se costuma dizer. Eu desisto, eu não vou conseguir perder peso porque tenho este problema de tiroide. Isso não é uma condição. Sim. Não é verdade. E além de que a nossa qualidade de vida realmente pode melhorar bastante, e tu falavas da questão do stress, e eu acho que o stress realmente está por trás de montes de problemas de saúde que nós temos. Está por trás de tudo, e é uma coisa que também vejo muito em consulta, por exemplo, nos casos de problemas intestinais, em que o stress é um dos principais fatores que está a provocar aqueles desequilíbrios, e é onde eu vejo que há mais reticência a mudar, ou onde é mais difícil as pessoas encaixarem que o stress pode estar na razão dos seus problemas. Ou se calhar até aceitam, mas com o dia-a-dia que eu tenho vindo a perceber que as pessoas levam, quase que não conseguem encaixar ali um bloco de 30 minutos para fazer a regulação do stress. E porque já vem acordar, preparar os filhos, levá-los à creche, ir para o trabalho, vir do trabalho, apanhar os filhos, né? Ok, onde é que eu fico? Sim, é tudo um piloto automático, não param para pensar, não é? Mas isso é uma coisa que eu falo muito, que é preciso nós promovermos momentos de descanso durante o nosso dia, fazermos alguma coisa que seja por nós. Nem que sejam 10 ou 15 minutos a respirar um bocado, a ouvir uma música, tem que ser, não é? Porque se nós vivermos com muito, muito stress no nosso dia-a-dia, este stress só vai acumular, não é? E o nosso corpo, todos os dias, a levar com isto. Eu recomendo sempre com uma prática muito simples. Ok, ainda não está no nível de introduzirmos realmente aqui uma coisa, vamos se calhar tentar fazer 7 respirações ao acordar, conscientes, e 7 respirações ao deitar. E as pessoas chegam a outra consulta
totalmente diferentes. Olha, resultou, já não me sinto tão ansiosa, a minha qualidade de vida melhorou e já dá para introduzir mais uma coisinha. É começar aos poucos e poucos, não é logo a meditar. Nem eu consigo ainda meditar. Sim, não me venham cá pedir para meditar. Já tive, mas ainda não consegui criar o hábito. Sim, acho que isso é um bocadinho... É individual. É isso. O que eu sinto com a meditação é que é uma coisa que cai-te a ficha e tu começas. Mas não dá para pressionar, não dá para forçar, porque ou a pessoa quer mesmo, porque de repente quer ali mudar e está ali e faz aquela coisa dos 21 dias ou 30 dias sempre a meditar, ou então é como qualquer outro hábito, não é? Não vai estar enraizado se tu não quiseres e não promoveres isso ativamente. Mas realmente o que vemos é que em termos de stress, tudo o que sejam práticas meditativas, e eu às vezes digo às pessoas, pode ser passear o cão, mas em vez de ir a passear o cão a responder a mensagens no telemóvel ou a fazer scroll numa rede social, se calhar põe música, põe o telefone em modo voo e vai só descontrair e estar ali presente, não é? Ou e às vezes ler o livro, só, exato. Basta. Ou isso acaba por fazer com que tu consigas refletir, porque às vezes digo às pessoas nós não paramos para pensar no que é que aconteceu no nosso dia e perceber de que forma é que isso nos afetou negativamente. E às vezes aquilo aconteceu e depois de repente nós chegamos a casa e vamos a comer umas batatas fritas de pacote ou umas bolachas e fome emocional e etc. E porque não tivemos tempo para pensar, para refletir, para perceberes, e às vezes o stress tem muito aquela componente de como é que tu encaras esse stress, não é? Alguém te põe uma pressão, era uma coisa que tu não podias controlar. A tua forma de reagir ao stress pode ser sofrer por antecipação ou ficares a remoer naquilo, ou então pode ser reconhecer que, ok, eu fiz tudo o que eu podia para resolver este problema, tudo o que estava ao meu alcance e não correu bem na mesma. Mas eu estou de consciência tranquila porque sei que fiz o melhor. E acho que muitas vezes o problema do stress é esse. Eu senti uma grande melhoria nos meus níveis de stress quando comecei a fazer este exercício. É todos os dias. É como se costuma dizer com os casais, não podes ir dormir zangada com o teu marido. Eu acho que nestas coisas do stress é a mesma coisa. Não podes ir dormir sem refletir sobre uma coisa que te tenha deixado preocupada, chateada. E até há situações que se refletirmos depois, se calhar conseguimos levar que numa próxima vez evitemos fatores desencadeadores, mas mesmo assim, se não tiver ao nosso alcance, ok, a nossa parte está cumprida, tudo bem, agora vou cuidar de mim. Sim, porque estas doenças que nós vemos, e na tireoide isso vê-se muito, são muito desencadeadas por não sei quantos anos. E no intestino é igual, às vezes as pessoas chegam com problemas que já vêm de há 10, 15 anos atrás e demoram esse tempo todo para reconhecer que já encheram o saco, não é? Exatamente, porque aqui o stress vai aumentar aqui a função da adrenalina, então a tireoide fica ali sobrecarregada, socorro, então... Ótimo, como se costuma dizer. Sim, acho que a mensagem é sempre prevenção, ouvir o corpo, tentar minimizar fatores de risco e tentar melhorar a nossa saúde cada vez mais, não é? Claro que não é o único fator e claro que modelando isto tudo podemos vir a desenvolver, mas isto já é um ponto crucial. Sim, claro, quem diz stress diz alimentação, diz exercício físico, cuidar tudo, do intestino. Exatamente. São grandes pilares para a função da tireoide. Exato. Olha, e tu nomeaste aqui alguns micronutrientes, gostava de falar sobre eles mais em pormenor. Podemos, se calhar, começar com o iodo? Sim. Ok, então vamos lá. Pronto, o iodo ele é essencial porque ele vai estar presente para fazermos a produção da T3 e da T4, que são as hormonas produzidas pela tireoide. E já aí nós vemos a sua importância. Se não o tivermos, não há produção, não há regulação da tireoide, há sempre uma hiperprodução da TSH, a tentar aqui compensar. Então precisamos ter iodo. O iodo está presente em alimentos como as algas, como o ovo, o bacalhau fresco. Então ter aqui atenção se estamos a ter um bom consumo de iodo. Agora cuidado, não vamos estar aqui a fazer suplementações de iodo com hiperdoses, porque o excesso de iodo também pode ser deletério e pode até inclusive progredir para um cancro da tireoide. Iodo ou algas, não é? Porque também se vê muita suplementação de kelp, etc. Sim, porque é o que é que elas nos dão? Dão o iodo. E até, por exemplo, nas grávidas,
a suplementação é necessária porque vai haver uma função da tiroide acrescida, ou seja, e para tal temos que produzir mais iodo, produzir mais hormonas e temos que ter mais iodo. E se a grávida não tiver iodo suficiente, pode até criar hipotiroidismo neonatal, a criança a nascer com déficits de desenvolvimento, até de mental, e inclusive dar aqui uma mortalidade perinatal. Portanto, é preciso ter mesmo cuidado, pensando também aqui nos transtornos cognitivos, que também estão muito associados ao déficit de iodo. Exato. E depois, selênio, que falávamos há pouco. O selênio, ele faz parte das selenoproteínas, que são antioxidantes no nosso corpo, e nós, durante a produção da T3 e da T4, que se faz na tiroide, criamos espécies reativas de hidrogênio. Nós precisamos delas, mas se elas estiverem em excesso, vai também desregular aqui a tiroide. Então precisamos de componentes como o selênio que neutralizem, que equilibrem este stress oxidativo. E não é apenas isso. Nós, no todo o metabolismo da tiroide, para criar, por exemplo, para converter a T4 em T3 ativa, temos a participação de umas enzimas que são as deidosinases, que também são selenoproteínas. Então o selênio vai ser aqui essencial. Nós, no dia-a-dia de hoje, os cereais já não têm tanto selênio como antigamente. A concentração mas ainda nos solos sim, é mais baixa, não é? mas temos também aqui alguns alimentos que podemos introduzir. Temos a castanha do Pará, temos a aveia, o farelo de trigo. Então vamos colocando no nosso dia-a-dia estes alimentos. Depois, o selênio também vai ser aqui muito importante para diminuir a autoimunidade da tiroide. E a sua suplementação muitas vezes está recomendada, e o que se vê é que a suplementação pode inclusive melhorar a atuação da medicação e melhorar a sintomatologia toda e a qualidade de vida destas pessoas, ou até mesmo vir aqui a reduzir a dose que a pessoa está a tomar. Dose de medicação, exato. Sim. E muitas vezes estes suplementos de selênio também vêm associados ao zinco. Sim, porque o zinco também vai ser essencial no metabolismo da tiroide, aqui para incorporar todo o metabolismo, e então o zinco vai ser de facto essencial nesta função. E alimentos como as ostras, mesmo os temos frutos também secos, os frutos secos, devem ser incluídos. Sim, os cereais integrais, Sim. tentar mais as casquinhas, né? Se for aveia, tentar que seja aveia integral, arroz integral. Porque ele vai ser essencial aqui na produção de T3 e T4. E a vitamina D? Vitamina D é uma hormona. Eu acho que se não houver aqui algum assunto que ela não participe, é difícil. Mas a vitamina D está muito associada, ou mais associada, à autoimunidade da tiroide. E o que se vê é que pessoas que têm a vitamina D abaixo do nível 50, que têm mais tendência a ter uma fase crítica aqui da tiroidite de Hashimoto. Então é preciso ter aqui uma boa exposição solar. Claro que alguns alimentos a têm, mas não é numa quantidade suficiente. Sim, e mesmo numa alimentação omnívora nós vemos que a maior parte de nós tem déficit de vitamina D. Sim. Então, há que fazer exposição solar. Quando há déficit, fazer suplementação. Sim, que é na maior parte dos casos. Eu digo-te, raramente quando vejo análises em consulta, os valores de vitamina D estão acima dos 50. Só se já estiver a fazer suplementação ao vir assim de umas férias, uma pessoa que trabalha no campo. E mesmo no campo, depende da altitude a que trabalha. Sim. É o que se vê muito no norte, até as pessoas apresentam um déficit, apesar de estarem sempre à exposição solar, tem a ver com a altitude. Sim, exatamente. E a vitamina D vai ter aqui em função de diminuir os anticorpos
que podemos vir aqui a ter aumentados. Sim, e realmente a vitamina D parece que está em todo lado, não é? Faz bem a tudo e mais um par de botas. E tudo o que seja sistema hormonal, não é? Vai realmente ajudar muito. Está presente aqui em alguns alimentos, os peixes mais gordos, os laticínios, a gema do ovo, mas realmente o que vemos é isso. É uma dose muito grande déficit. Exatamente. Convinha realmente promovermos essa exposição solar. E lá está, e se pensarmos, ok, eu tenho que fazer um momento para mim, descansar um bocadinho e apanhar sol. Se calhar à hora do almoço vamos dar uma voltinha, pomos assim os braços de fora, a cara, o pescoço, não é? E apanhamos ali 15 minutos de sol e já podia ajudar. Pessoas, até estive a tomar café aqui no... mas tinha vidro? Não. Tinha, por acaso é com vidro. Não, o vidro vai limitar a absorção de vitamina D. Portanto, arregaça as mangas, como estavas a dizer, arregaça as calças, vá apanhar sol. Claro que tem que ser em horas que não sejam de grande radiação. Porquê? Porque até o protetor solar vai diminuir a absorção ou a produção de vitamina D. Sim, exato. Portanto, convém aí haver sempre esse equilíbrio. Pronto, ao fim do dia, quando sai do trabalho, andar um bocadinho a pé, ou de manhã. Sim, e agora ainda estamos em altura de apanhar algum sol, portanto aproveitem. Aproveitem muito, este hormônio é essencial para tudo, para o intestino também, então aproveitem mesmo a vitamina D. Sim, exatamente. Olha, e em termos, para fecharmos aqui o nosso episódio, em termos de quem nos ouve que tenha realmente alterações de tiroide, resumindo, o que é que nós deveríamos tentar ver? Primeiro, sintomas. Sim, os sintomas. Para perceber exatamente o que é que pode ser importante reforçar. Sim, e o que é que podemos melhorar? Função intestinal, gestão de stress e alimentação. Ok. Na alimentação, eu acho que a mensagem é sempre a mesma. É cor, não é? Cor, antioxidantes, pouco processado, descascar muito, desempacotar pouco. Desempacotar pouco. E depois ver, claro, vamos fortificar ou introduzir certo alimento porque é rico. Os ditos alimentos funcionais, sim. Não é? Os superalimentos. Rico em ferro, rico em zinco ou rico em selênio e ter ao longo do nosso dia. E depois ter aqui estes cuidados mesmo com os alimentos chamados bociogénicos, que o que é que posso fazer para diminuir este potencial bociogénico? Por exemplo, confeccionar, não comer com tantos crus e depois corrigir os déficits nutricionais. Mas de facto vamos identificar e vamos melhorar a qualidade de vida, porque é possível. E é possível a pessoa ter um peso que goste. Exato, e não descartar estes sintomas, este cansaço ao acordar, sentir que o sono não é reparador ou muita sonolência durante o dia, percebermos que isso realmente tem a ver com estas alterações e que nesse caso há um desequilíbrio, mesmo com a medicação e com os valores ali, o corpo não está, não está bem. Alguma coisa é um dos sinais. É preciso de um empurrãozinho ou no intestino ou mesmo na alimentação e isto vai tudo fazer diferença. Sim, eu acho que é muita mensagem que nós passamos sempre com o podcast, não é? Que é estarmos atentos ao nosso corpo, percebermos os sinais e sintomas e sabermos exatamente quando alguma coisa não soa normal, não é? Porque aquelas pessoas, por exemplo, no meu caso com o intestino, as pessoas eu sempre fui obstipada. Então já há montes de anos que devia ter vindo fazer uma consulta. Quantas pessoas é que nós... Sim, portanto, não achar que estas coisas são normais. O normal é ter um trânsito intestinal saudável. O normal é a pessoa sentir que o sono foi reparador, dormiu 8 horas, está bem, tem energia e não tem essas alterações. E também não é normal ter dor, não é? Isso é muito importante. Dor significa inflamação. Então, nestes casos da tiroide, se há dor... inflamação aqui para o desenvolvimento de uma autoimune é o gatilho. E o intestino está muito na base. Sim. Acho que não cheguei a comentar ao longo do episódio, mas o que se vem a ver é que numa tiroidite de Hashimoto pode existir aqui um quadro de desbiose em que as bactérias que nós costumamos chamar de boas estão diminuídas e a suplementação de probióticos pode ser essencial para esta pessoa. Sim, mas isso acontece em todas as autoimunes, né? Artrites reumatoides, que eu tenho imensa em consulta, é constante. Alterações intestinais, barriga dilatada, barriga inchada, obstipação e que normalmente está muito associada ao stress. Também, ou por exemplo, da obesidade. Aqui a obesidade também é outro fator que pode fazer com que uma tiroidite de Hashimoto desenvolva.
porque vai criar as citocinas inflamatórias, de inflamação. Pessoas também com obesidade vão ter menos níveis de vitamina D, e tudo isto é desencadeador de uma autoimune. Exatamente. Bom, vocês ouviram, não é? Há aqui montes de pormenores. Uma pessoa que tem alterações nos níveis da tiroide não tem a condição de ser gordinha, não precisa. Nem muito magrinha. Nem muito magrinha, exato. Estamos a esquecer, coitadinhos, das pessoas com hipertiroidismo. A verdade é que nós conseguimos equilibrar estes sintomas, conseguimos fazer uma alimentação que seja funcional e que vá promover. O que não podemos é deixar andar e empurrar com a barriga, que é uma coisa que eu vejo muito com o intestino. Sim, cada vez vai piorar mais, pode desencadear para situações mais graves, pode ter que aumentar a medicação e a pessoa anda ali naquele ramo de não se cuidar, não é? Quando poderia ser uma coisa relativamente mais simples, não é? Portanto, vigiar, prevenir e estar atento aos sinais. Estar atenta. E fazer de tudo para melhorar a qualidade de vida. Obrigada. Nada. Foi um prazer estar aqui. E nós vemos no próximo episódio.